Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente, e esse vídeo vai ser divulgado também futuramente no Alerta do Tempo. Inscrevam-se nos dois canais. Pois bem, nessa seca em parte do país, algumas pessoas vieram nos comentários, ou os mais chegados pelo WhatsApp, ali através do WhatsApp, colocando para mim dar uma explicação, falar alguma coisa a respeito, fora desse viés alarmista que está sendo propagado. Então, gente, quem está aqui no Ciência e Meio Ambiente, a grande maioria é inscrita no Alerta do Tempo. Então, vocês devem estar sabendo, já sabem disso, aliás, que nós temos alguns padrões como a MJO, que é a oscilação de Madden-Julian, que dependendo da fase ali, ela vai ocasionar mais chuvas ou menos chuvas no país. Ela não sozinha, tá? Ela é intercalada com outros fatores. Tá? Nós temos o dipolo do Índico, o IOD, que na sua fase positiva também gera esses anticiclones. Nós temos alta da Bolívia, alta subtropical do Atlântico Sul, que vai gerar esses bloqueios, tanto às vezes pode ser no inverno como no verão. E temos também outros fatores que vão ser comentados aqui. São muitos fatores, não necessariamente todos esses que eu citei, que vão ser demonstrados aqui também, que vão ser eles, ou que serão eles que vão causar essas secas aqui, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no primeiro slide, que é justamente a oscilação de Madden-Julian, que foi descoberta em 1970 pelos pesquisadores Roland Madden e Paul Julian. Essa oscilação não se comporta como uma frente fria, tá, que se forma, desloca e desaparece em questão de dias, e nem como Enos, que surge em determinada área do Oceano Pacífico, no caso El Niño ou Laninha, e dura por meses e até anos. Essa oscilação ela se dá na forma de uma célula de convecção tropical que viaja de oeste para leste na faixa equatorial num período de 30 a 60 dias. Normalmente, ela se inicia no Oceano Índico, como uma grande área de convecção que gera chuvas acima do normal na região, e essa convecção, com o passar dos dias, se desloca para leste, chegando ao Oceano Pacífico Oeste, gerando chuvas na Austrália e na Indonésia. Após a sua passagem pelo Pacífico Oeste, a oscilação já não fica mais acoplada com a área de convecção, ou seja, com as grandes nuvens convectivas, porém essa convecção ela vai perturbar, tá? Ou seja, ela perturba a circulação atmosférica de baixos e altos níveis. Como a atmosfera é um fluido, qualquer perturbação nela é propagada. Então, a perturbação gerada pela convecção acaba se propagando por todo o globo terrestre, atravessando o Pacífico, a América do Sul, o Oceano Atlântico, o continente africano, e ela retorna para o Índico. Dependendo da fase que essa oscilação esteja, ela influencia nesses bloqueios atmosféricos, coisa que já aconteceu agora recentemente. Por quê? Por causa disso aqui. Quando ela passa da fase 4 para a fase 5, tá? Geralmente isso daqui é um não favorecimento de chuvas. Não estou dizendo eu aqui que ela sozinha vai fazer isso. Não. Por exemplo, vamos supor que o país esteja passando por um momento de zacas. Vamos supor que as zacas, que é a zona de convergência Atlântico-Sul, que se dá muito no período úmido, e quando se tem laninha, futuramente nós vamos ter isso com certeza agora, vamos supor que a Madden-Julian não esteja na fase pulando da 4 para 5, mas, por exemplo, na fase 1,
ou na fase 8, como vocês estão vendo à esquerda do seu vídeo. Então, dependendo, se ela estiver na fase favorável, que a gente chama de fase úmida, ela vai favorecer o quê? Mais chuvas. Vamos supor, então, nós temos avanço da frente fria, Zacas e Madden Julian na fase 1. Muita chuva, né? Vocês podem ver aí também, através dos dados do Serviço Australiano de Meteorologia, que, né, está até com as datas, ó, no dia 15 de setembro, agora recentemente, né, dia 17, tá, nós tivemos, até um pouco anteriormente aqui, na fase 5. Então, na fase 5, isso favorece o quê? Potencializa os bloqueios atmosféricos através de sistemas anticiclônicos, né? Um anticiclone que fica mais, vamos dizer, avantajado aqui, né? Propicia melhor essa formação desses anticiclones aqui no Sudeste, impedindo os avanços da frente fria como se fosse um grande muro, uma grande contenção, uma barreira de contenção, não deixando essas frentes frias avançarem. Ah, professor, mas é isso que está acontecendo agora? No momento, a Madden Julian não está nessa fase. Vocês podem ver aqui, ó, 19, 21, aí vai, ó, inicial, aí vai 28 de setembro, ó, né? Depois pega aqui 3 de outubro. Notem que ela vai favorecer as chuvas aqui no país a partir o quê? Do final de setembro, início de outubro. Né? Mas, quando ela chegar aqui, mais ou menos no dia 13 ao dia 18, ela vai entrar numa fase entre o dia 13 e o dia 18 que talvez não vá favorecer essa incidência de chuvas. Porque ela vai entrar na fase 4 a 5. Certo? Perfeito? Né? Vamos continuar aqui. Então, dessa forma, a MJO acaba perturbando, né? Ela vai perturbar a configuração normal da célula de circulação zonal dos trópicos, a célula de Walker, alterando as áreas de movimentos ascendentes, parcela de ar que se desloca de baixo para cima, e as subsidentes, parcela de ar que se desloca de cima para baixo da célula, que vai resultar no quê? Num favorecimento e inibição de formação de chuvas, respectivamente. Tá? Então, isso em várias regiões, tá? Principalmente, ela atua muito favorecendo ou desfavorecendo as chuvas no norte e nordeste. Né? Então, fica bem evidente a imagem abaixo, à direita, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Os pontinhos em verde aqui está o Brasil, gente, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse. Ó. Estão vendo aqui? Ó, aqui está o Brasilzão. Dependendo da fase, mais chuva. Fase 1, por exemplo, de novembro a março, fica verdinho. Né? Fase 8, verdinho. Né? Vamos ver a fase 5. Ops, fase 4. Ops, novamente. Né? De maio a setembro, né? A mesma coisa. Fase 2, 3, 4, fase 5, fase 6, fase 7, fase 8 e fase 1. Né? Note aqui, ó, fase 4 e fase 5, sem ver quantos verdinhos. Então, a gente pode verificar o seguinte, né? Quando os movimentos subsidentes estão inibindo a formação de chuvas sobre a Indonésia, por exemplo, uma área de movimentos ascendentes favorece a formação de chuvas no Brasil. Ou ao contrário. Né? Isso fica bem evidente nos campos de anomalia de chuva, filtrados para a frequência de 30 a 60 dias, mostrados mais adiante. Então, neles, podemos ver que quando a MJO está nas fases 1, 2 e 8, ela favorece e intensifica as chuvas no Brasil. Ah, professor, pode dar um exemplo mais prático, que aquilo eu não entendi? Perfeitamente. Vamos supor que a AO Index, que é a oscilação antártica, esteja numa fase extremamente negativa em pleno verão. Vamos supor no verão. Puxa, vai vir um temporal daqueles, porque a MJO está na fase 1
Então, ela na fase 1 não é ela sozinha. Ela na fase 1 vai potencializar. Ah, mas ela está na fase 5, passando da 4 para 5. Bom, pode dar uma chuva, mas a MJO vai prejudicar. Entenderam? Perfeito? Mas agora, repito, né, não é, no momento não é ela que está causando em grande parte essas coisinhas, não. Vocês vão entender o que é. Mas já causou. Isso tem que deixar claro. Ela já causou. Centro-norte do país tem primavera com alto risco de seca e incêndios. Por quê? Aí vocês estão vendo, né, a região do Ninho 3.4 mais ou menos neutro. A gente está adentrando no Laninha, que pode ser, alguns modelos dão de moderada a forte intensidade, de fraca a moderada, outros só dão de fraca, né? Eu aposto entre fraca e moderada. Então vocês podem ver aqui, ó, que os padrões estão dizendo que, né, um resfriamento aqui de parte do Atlântico, né, que inclusive por aqui entra a ZIST, que é a zona de convergência intertropical. Temos um aquecimento aqui um pouco mais acima, aqui também, né, e aqui úmido, justamente gerando o quê? Um bloqueio, né, atmosférico, que é muito conhecido pelo nome, vocês devem estar lembrados, e que atua tanto no inverno quanto no verão. Ele pode atuar, que é a ASAS, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, que eu vou explicar mais na frente. Esse sim está atuando muito, né? Temos também a alta da Bolívia, que fica mais ou menos aqui, ó, né? Nessa região aqui, ó. Então, quando a água da superfície do mar, lá no Atlântico Norte, fica muito quente, há uma tendência a chover menos aqui no Brasil. É isso que está acontecendo agora. Isso está relacionado a outro fenômeno, que é a oscilação multidecadal do Atlântico, e que agora está na fase positiva. Soma-se a isso a influência de um outro fenômeno chamado oscilação de Madden-Julian, né, que é uma velocidade mais rápida, um intervalo em torno de 30 a 40 dias, e nesse período a chuva também fica desfavorecida quando a MJO está naquelas fases que eu acabei de falar, e ela influencia o regime de chuvas por aqui, né, porque ela estimula o movimento descendente do ar, né? E a chuva é favorecida quando o ar tende a subir, o que acaba formando nuvens e precipitações. Então a MJO, dependendo da sua fase, tende a dificultar a subida deste ar, né? Então há dois fenômenos simultâneos, né? A gente tem o dipolo do Atlântico, uma, vamos dizer assim, neutralidade do Pacífico, tá? Didaticamente falando, ainda sem o El Niño, o Laninha, não. O El Niño praticamente já se foi, né? Ainda sofre os efeitos que não é o sistema de chave e fechadura. Mas a gente já está praticamente saindo desse sistema. A gente já está praticamente adentrando no Laninha. Aí vocês estão vendo ao lado a seca excepcional. Então o dipolo do Atlântico, ele vai causar justamente isso daí, né? É uma gangorra térmica entre as águas do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, próximo ao Equador. Desde o mês de junho, o Atlântico Norte está mais quente que o normal em relação ao Atlântico Sul. Quando isso acontece, é uma situação desfavorável para as chuvas aqui no centro-norte do país. Por quê? As temperaturas do Atlântico movimentam a zona de convergência intertropical, que é um dos principais fenômenos que vão trazer chuva para o norte e nordeste, né? E também, né, que essa umidade da zona de convergência intertropical, que vem pelo Atlântico, né, adentrando no norte e nordeste, dependendo da posição que ela fique, né, mais para o norte, mais para o sul, né, mas mais para o norte prejudica muito, né, e a gente sabe que a ZIST é uma banda de nuvens carregadas que se desloca para a região oceânica, onde as águas estão mais quentes. Então, isso daí vem a prejudicar também aqui o Brasil, conforme vocês estão vendo ao lado, com uma região do Atlântico em esfriamento, outra em aquecimento. Então, grande parte vai ficar quente e úmido e outra parte seco e quente. Ali ao lado é justamente um padrão
que vai se desenhar, talvez, para a primavera. Então, essa condição oceânica que provoca seca no centro-norte do Brasil, especialmente no leste da Amazônia e no Mato Piba, vale lembrar que as secas na Amazônia também impactam no centro-sul, né? Pois reduz justamente o corredor de umidade vindo do norte para a área central do país, tá? Então, as águas mais frias que o normal já se expandem por todo o Pacífico tropical, tá certo? E abaixo da superfície do Pacífico tropical, uma piscina profunda de águas mais frias se forma desde o mês de julho, conforme vocês podem ver no dado do CDAS, tá? Que é justamente o Climate Data Assimilation System. Climate Data Assimilation System, isso mesmo, tá? Que é um sistema de reanálise da NOAA. Lembrando dos créditos aí, tá? Dos dados, tá ali no meio. O dipolo do Índico também influencia, né? Já foi explicado isso aqui também. Quando ele passa geralmente aqui de 0,4, ele consegue, né, através de toda uma dinâmica, você aqui bem curto, influenciar nesse sistema de anticiclone aqui no Brasil, né, gerando essas altas pressões, perdão. Então nós temos alguns sistemas de alta pressão na costa e no interior do continente que formam uma barreira impedindo desses sistemas transientes avançarem. Ah, professor, mas está um sistema de bloqueio atrás do outro. Por que está acontecendo isso? Então, por causa dessas oscilações, né? Qualquer coisa que se levante fora disso é mera especulação, tá? E muitas vezes é mera bobagem, né? Não passam de bobagens que são levantadas, tá? Porque o que está acontecendo? A gente tem seca nos rios, etc., mas muito disso é por falta de preparo, porque a gente sabe o que está acontecendo, tá certo? Sabe o que pode ocorrer, né? Sabe dessa variabilidade, mas a gestão é deficiente, né? Só para vocês terem assim, um exemplo muito didáticozinho, né? Por exemplo, não estou dizendo eu aqui que isso está ocorrendo, serve como exemplo, tá? Você tem uma cidade, por exemplo, vamos supor, como o Rio de Janeiro, né, ou São Lourenço, em Minas Gerais, né? Por exemplo, São Lourenço ali tem um SS do Rio Verde, né? Você tem um Rio Verde ali, de onde ele cruza várias cidades, né? Então, para tirar os nomes, você tem, as cidades são construídas ao entorno de rios, né, que sabem, a gente sabe da variabilidade climática, né, e meteorológica. O que acontece, como essas oscilações que eu estou citando? Se essas cidades que dependem desse rio se expandirem, né, e se esses fenômenos que já ocorreram no passado, a gente não tem dados, falar, não temos, são poucos dados. E não pode chegar a afirmar que isso nunca ocorreu como agora. O problema é que a gente pega o que a gente está vendo, né, e transforma isso como se fosse uma coisa nunca vista, né? Que é uma coisa também meio arriscada, tá? A gente tem um período muito curto de dados, né? Lembrando que os satélites começam na década de 70, isso não é nada em termos climatológicos, tá? Então essa cidade se expande, o que vai acontecer? E você não tem um manejo, você não tem uma gestão da parte da hidrologia, né, hidrológica ali, você acaba ferrando tudo, né? E é o que está acontecendo, né? Por exemplo, espera secar para fazer o racionamento. Pelo amor de Deus, né? E você tem isso daí, que é a ASAS, né, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, tá? Essa sim está influenciando. Então nós temos influência. Mas vamos lá, o dipolo do Índico, que eu cortei uma coisa aqui, né? O dipolo do Índico, quando está na fase positiva, eu falei sobre isso, ele colabora, né, com esses bloqueios atmosféricos aqui no centro-sul do país,
né, não deixando as frentes frias avançarem. Esqueci de falar o seguinte, isso daqui aconteceu quando tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul. O dipolo do Índio estava numa fase muito positiva. Passou um tempo, ele voltou para o positivo de novo, mas além de 0,4, que essa linha tracejada ali, mais ou menos é rosado, vermelho. Entendendo? Mas ele agora não está sendo culpado por isso. Tá? Ele não está sendo culpado por isso. Tá certo? O que está sendo culpado por esse grande bloqueio é justamente essa condição no dipolo do Atlântico, justamente essa passagem do El Niño para o Laninha, tá certo? Ou seja, são temperaturas oceânicas, tá? E há asas, né? Então, a gente sabe que a atmosfera está em constante movimento, tem um comportamento semi-permanente, tem altas pressões subtropicais, tá certo? Mas, o que acontece? A rotação do planeta faz surgirem 3 grandes células meridionais, né, de circulação geral. A de Hadley, a de Farrell e a polar. Então, a de Hadley domina a região equatorial tropical do globo, né, com movimentos ascendentes em latitudes equatoriais, descendentes em torno de 30 graus, onde se localizam as altas pressões subtropicais e grandes desertos do mundo. No hemisfério sul, nós temos o quê? Nós temos o lado polar destes sistemas, que é composto pelos ventos ocidentais, enquanto no lado equatorial, estes, então, são os ventos alísios. Então, a sazonalidade modifica a intensidade e a composição, e a posição, perdão, dessas células, né, de circulação geral. Tá? Então, isso muda. Né? Mas de que forma a alta subtropical do Atlântico Sul impacta as condições de tempo e clima aqui no país? Como grande parte do Brasil, né, se localiza dentro do trópico, as condições de tempo no centro-leste do país são sensíveis às mudanças de posição e força da alta subtropical do Atlântico Sul. A climatologia mostra que o sistema se aproxima do Brasil no inverno, como nós estamos agora, passamos agora, perdão, né? Tá bem fresquinho ainda o inverno, vamos dizer assim, para a gente quer dizer que está bem recente. E se afasta durante o verão. No outono e na primavera, essa posição é meio que intermediária. Então, padrões de teleconexão, propagação de ondas na atmosfera superior, podem modificar a intensidade e localização da alta subtropical do Atlântico Sul em qualquer época do ano. Tá? Então, é isso que a galera tem que chegar a explicar. Né? É isso aí, essa variabilidade. Isso explica as estações chuvosas, às vezes deficientes nos últimos anos, e determinados períodos de inverno com temperaturas acima da média. Então a gente está a todo vapor com as asas. Né? Então vocês notem, imaginem só. Então a gente tem vários padrões que podem gerar esse bloqueio. Você tem as asas, você tem o dipolo do Atlântico, você tem transição do Enos, é um ninho para a Laninha, você tem o dipolo do Índico, né? Não é um fator isolado. Você tem até a oscilação antártica, eu esqueci de citar aqui, na fase muito positiva, não envia essas frentes frias. Né? Aí quando não envia as frentes frias, você também pode ter esse padrão de bloqueio gerado por uma dessas oscilações. Né? Acho que assim fica mais bonito de ser divulgado para todo mundo entender. Né? Aqui foi só algumas coisinhas, acho que ficou bacana o material, para todo mundo compreender, né, o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo? Ah, professor, isso vai perdurar? Um pouquinho. Tá? Essa asa vai perdurar um pouquinho. Esse bloqueio, como eu falei no alerta do tempo, ele começa a perder força, segundo os prognósticos, já a partir dessa frente fria. Tá? Teremos outras, tá certo? Mas ainda não podemos chegar e falar, foi o início do período úmido. Não, esse bloqueio, após essa frente fria, ainda vai ter um pouco calor ali em grande parte do país, mas a gente tem uma esperança com um prognóstico de uma mega virada disso daí, final de outubro, início de novembro. Né? Esse padrão ele não vai persistir para sempre. Né? Ah, porque a Laninha está atrasado, não sei o que lá. Né? Não existe isso, a natureza não tem essas regras. Tá? É aí que está o problema. Né? Vocês querem colocar regras onde não existem. Né?
É isso, é aí que está a diferença, né? Média é uma coisa, média não é regra. Né? Parece que fugiu da regra. Não, média é uma coisa, não é regra. Tá? Não é regra planetária. Tá ok? Perfeito? Gente, você que gostou desse vídeo, gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscreva também no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço. Colabore com o canal, gente. Dá trabalho, entendeu? A gente sabe, assim, tem gasto, sabe, para fazer isso, né? Tá aqui o microfone novo, para levar o melhor da informação, tá? Quem puder, é lógico, colaborar com o canal, a chave tá aí, vocês já conhecem, tá? Tem previsão do tempo novinha lá no Alerta do Tempo também. Forte abraço, tamo junto, muito obrigado pela interação e participação.